dia. Olá, pessoal. Bom dia. Quinta-feira, 11 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O espaço aéreo brasileiro está movimentado, mas a mão de obra no setor é um desafio. Em São Paulo, os motoristas que desrespeitarem a faixa de pedestres serão multados. E ainda as notícias paraolímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A mão de obra no setor aéreo é um desafio. O Brasil tem crescimento no número de passageiros em voos domésticos acima da média mundial. E esse desempenho preocupa os sindicatos dos trabalhadores do setor, que temem problemas por falta de profissionais. O espaço aéreo brasileiro está movimentado. Só no primeiro semestre, a demanda por voos nacionais cresceu quase 20%, 5 vezes mais que a média mundial. Mais de 60 milhões de passageiros embarcam em voos domésticos por ano em todo o país. Até 2014, este número deve chegar a 90 milhões. O aumento na renda da população está alavancando o crescimento, mas o setor precisa se organizar e investir para não repetir o caos de anos anteriores. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeroviários, um dos maiores problemas é a carência de mão de obra para o atendimento em terra. Pior é essa parte de balcão de check-in, eu acho que tem sido mais complicado. Nos momentos de pico, realmente não consegue dar conta. Para o sindicato, o número de funcionários de empresas aéreas nos aeroportos é cerca de 40% menor do que seria necessário. E as principais reclamações são os baixos salários e a jornada excessiva de trabalho. Pessoal de check-in, pessoal que trabalha em carga e descarga, operadores de equipamento, esses aeroviários estão abandonando a aviação e indo para outros setores que hoje estão pagando melhor do que o setor de aviação. Já o Sindicato dos Aeronautas, que representa pilotos e comissários, reclama de empresas que diminuíram de 4 para 3 o número de comissários a bordo. Para o sindicato, é uma economia que pode afetar a segurança dos voos. As empresas aéreas apontam falta de mão de obra. Se a gente mantiver esse crescimento em torno de 20%, é difícil você poder acompanhar. Logicamente, nós vamos ter alguns problemas para administrar. Já existe sim uma carência, né? Ela está sendo trabalhada inclusive por nós, pelas indústrias do transporte aéreo e o governo. Quer dizer, uma série de iniciativas estão sendo desenvolvidas já e outras estão ainda sendo discutidas. Os direitos do pedestre já são garantidos pelo Código de Trânsito brasileiro. Mas a aplicação da lei depende de fiscalização e educação. Em São Paulo, a maior cidade do país, os atropelamentos matam 2 pessoas por dia. Mas só agora os motoristas serão multados por desrespeitar a faixa de pedestres. A atitude deste motorista não é muito comum nas ruas. Tanto que neste outro cruzamento, o motorista do carro de trás já ficou impaciente. Roy é inglês e está acostumado com a boa educação dos motoristas de Londres. Ele conta que lá a lei é respeitada. O pedestre sempre tem preferência. Por aqui, quem está a pé, corre. Mesmo com o farol fechado ou na faixa de pedestre, tem os doidos que vêm correr, não entra. E as estatísticas assustam. Só na cidade de São Paulo foram mais de 7 mil atropelamentos no ano passado, com 630 mortes. Para tentar diminuir esse número, a Prefeitura vai começar na segunda-feira a cobrar o cumprimento do Código de Trânsito na região central. Os motoristas que não derem preferência aos pedestres vão levar multa de R$ 191 e 7 pontos na carteira. Mas sem fiscalização, nos bairros afastados do centro, a situação pode continuar a mesma. A cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Tem uma quantia de veículos que se chega a falar em 7 milhões, o que é muito, muito grande para se dizer que vai dar resultado imediato. Né? Em Brasília, a fiscalização funciona há 14 anos. A cidade é uma das poucas do país onde os motoristas param ao sinal de uma pessoa. A maioria, com certeza, respeita aqui. 97, 98% para tranquilo. Hora das notícias paraolímpicas. Olá! A primeira etapa do circuito Loterias Caixa, disputada em São Paulo neste fim de semana, deixou bem evidente o bom momento que o esporte paralímpico está passando. Quando muita gente apostava até que na pouca procura de novos valores, a competição deu a resposta.
Mais de 600 brasileiros e 50 estrangeiros participaram do circuito, que reuniu halterofilistas, nadadores e também os melhores do atletismo. As provas foram em alto nível e o destaque foi Odair dos Santos, que conseguiu bater 2 recordes mundiais, um nos 800 metros, que já durava 25 anos, e o outro na prova dos 1.500 metros. Odair, que tinha baixa visão por conta de uma doença degenerativa, agora está completamente cego. Mas isso não abateu esse fantástico atleta. Além de Odair, Mariane dos Santos, de 20 anos, fez 4 metros e 37 centímetros no salto em distância, na classe F45 amputados. A competição também teve 72 recordes brasileiros superados. E que esse seja apenas o começo de várias conquistas no Parapan que vem por aí. Até a próxima! Brincalhão, sério, acanhado, abusado. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Brincalhão, sério, acanhado, abusado. Uma lenda do jazz em sons e imagens. É a exposição sobre o trompetista americano Miles Davis. Organizada pela Cidade da Música de Paris, a mostra fica em cartaz no Rio até 28 de setembro, data em que se completam 20 anos da morte do músico. A penumbra ajuda a criar um ambiente de clube de jazz. O público se move como num labirinto pela história de um dos maiores músicos do século XX, que começou na cidade de St. Louis, no estado americano de Illinois. Davis costumava dizer que nasceu um ano depois de um tornado devastar a cidade. Daí, o sopro poderoso com que ele tocava o trompete. A exposição vem com centenas de fotos, documentos, partituras e, é claro, os instrumentos com que os dedos mágicos de Davis faziam desenhos melódicos. Ele é contemporâneo, ele foi se adaptando a tudo, né? Desde o início. Ele foi entrando em todos os movimentos que apareceram. Maravilhoso. Além de ver e ouvir, essa é uma exposição para a gente sentir. Foi com a grande intuição musical que tinha que Miles Davis abandonou o repertório tradicional e se aventurou pelo free jazz. Foi com esse estilo que ele conquistou o mundo e virou lenda. Conquistou Paris e a musa da canção francesa Juliette Gréco. Tocou com monstros do jazz, como Charlie Parker, Wayne Shorter e Herbie Hancock. Nos anos 60, veio a consagração e o sucesso financeiro. Em plena luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Davis obrigou a gravadora a pôr modelos negras nas capas de seus discos. Nos anos 70, ele incorpora instrumentos elétricos e dá início ao casamento entre o jazz e o rock. Os discos ganham capas psicodélicas e surrealistas. Os sintetizadores seduzem Miles Davis na década de 80. Com as novas tecnologias de estúdio, ele toca sozinho todos os instrumentos e lança assim o disco Tutu, a última obra-prima da carreira. É um projeto que visa, sobretudo, mostrar todas as facetas do Miles Davis, né? Não somente o grande artista, o músico, mas o homem que transcendeu no seu tempo, o homem que rompeu tabus. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.